Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Em março de 2011, um mega terremoto submarino provocou um mega tsunami que acabou inundando lá os reatores da usina nuclear de Fukushima, no Japão, potencializando o que poderia ter sido um desastre muitas vezes maior do que Chernobyl, um desastre que poderia ter assim, extinguido, né, a cidade de Tóquio, toda a parte leste do Japão. Bom, ao invés de assim tornar isso um segredo e nunca discutir essas coisas, como os soviéticos fizeram com Chernobyl, os japoneses decidiram usar essa história, contá-la quantas vezes fosse preciso, para alertar futuras gerações com relação ao que eles dizem ser a arrogância nossa, né, de achar que aquele lugar tão perto do mar jamais seria atingido por um tsunami, blá blá blá. Ok, então ao longo dos anos tem havido filmes, minisséries, documentários, livros escritos sobre este tema. Em julho de 2024, tem lá no catálogo da Amazon Prime, Fukushima, Ameaça Nuclear, né, que é um filme que dura 2 horas. Ok, eu já resenhei aqui no canal uma minissérie também japonesa, que está no catálogo da Netflix, que é algo como 3 dias que mudaram tudo, ou algo assim. Então essa fica a pergunta, né? Compensa ver este filme? Bom, vou responder isso depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Gente, ambas as produções foram baseadas no mesmo livro e depoimentos aí. Os depoimentos variam, mas os fatos são os mesmos, né? E são baseadas em um grande livro lá que fez muito sucesso. Então, basicamente, este filme, ele é como se fosse a minissérie condensada. E eu não estou dizendo isso para colocar o filme para baixo. Eu vi e gostei bastante, tá? Mas é assim, as coisas iam acontecendo, tá, isso eu já vi na minissérie, ou se você esqueceu que você já viu a minissérie, você pode até falar, será que eu já não assisti isso? Não, porque assim, você vai ter a hora em que as explosões acontecem, a hora em que, por exemplo, o primeiro-ministro sem noção, né, a equipe dele, arrogante, sem noção, fala assim que eles precisavam fazer lá, tomar medidas urgentes, né, de evacuação e para resfriar o negócio lá, para o núcleo, né, para o núcleo não derreter, resfriar o reator. E aí, não, vocês não podem fazer isso porque o ministro quer fazer uma visita de inspeção. E o carinha lá falando, como a gente precisa fazer isso rápido? Não sei, espera. Então é assim, você tem todas essas coisas que a gente tinha na minissérie, elas vão ter no filme, mas não deixam de ser interessantes, tá? E olha, de vez em quando ele vem uns sustos, porque as explosões acontecem de modo alto e assim, e de repente, assim, sabe, não estava esperando. O filme, ele pega a reação dos funcionários que estão lá dentro, os atos de heroísmo. Na verdade é assim, gente, é um documento, a gente percebe que é um documento, é uma crônica. Tanto as minisséries quanto o filme, eles são crônicas, né? Olha como aconteceu e, na verdade, uma coisa que pode ser bastante assustadora em termos reais. E assim, a gente não vai poder usar isso contra o filme, porque o filme é baseado em fatos. Dá a entender, muito explicitamente, de que só não aconteceu o pior porque não aconteceu o pior. Você fala, o que você quer dizer com isso? Meio que por acaso, né? Assim, eles trabalharam, fizeram um monte de coisa, mas de repente a caldeira lá, o reator, olha, tá baixando a temperatura. Que bom, né? Assim, as coisas que eles fizeram, resolveram, não de todo modo, então a gente vê, né? Você fala, por que em termos fílmicos? Porque em termos fílmicos, um roteiro pede que a coisa tenha um concerto, um desfecho, que não seja Deus ex machina, né? Que não seja feito assim do nada. Mas aí a gente não pode usar isso contra este filme ou contra este fato. Se foi assim que aconteceu, né? Você não vai ter um grande herói de filme catástrofe. Mesmo o cara que fica na usina lá com os seus empregados, né?
e fica conversando, recebendo ordens de fora, ele não tem autonomia de ser o herói de filme catástrofe yankee, que vai, não vou fazer isso porque, e vai contra todo o sistema. De vez em quando ele consegue dizer não, mas muitas vezes tem que esperar o ministro, não é culpa minha, né? Então assim, por isso que eu falei que é mais uma crônica. E aí tem uns pedaços que, como foi baseado no livro, você tem aquele dos americanos lá, né? Aí durante o filme eu ficava, mas por que tem que ter esses americanos? O cara da embaixada dos Estados Unidos, né, falando, o senhor presidente evacuar os americanos, e um cara lá da embaixada falando, eu brincava em Fukushima quando eu era criança. Falei, nossa, se tirasse isso não precisava ter 2 horas do filme. Só que depois eu entendi por quê, né? Não só porque está no livro, porque eu lembro que isso também está na minissérie da Netflix, mas é assim, os Estados Unidos, aí explica neste filme, quando teve o 11 de setembro, as forças lá de salvamento japonesas foram as primeiras a ajudar os norte-americanos, e dessa vez então os norte-americanos foram os primeiros a ajudar. E é claro, né, gente, a gente não pode ser também tão assim, lá foi o primeiro lugar do planeta em que as bombas atômicas foram testadas, né, em seres humanos, pelos norte-americanos, vamos dizer assim. Então você tem toda essa ligação. Tá? Tem parte de animação, um pouco no filme, que diz como que seria, né, o que poderia acontecer, é assustador. Então ele vai por várias frontes e frentes, mas sempre no sentido de louvar a coragem daqueles trabalhadores e de ser uma crônica para as gerações futuras, né? Não deixarem isso acontecer novamente. Eu, como estou meio cínico já com cada idade, a gente geralmente sabe que as pessoas não aprendem muitas coisas, né? Vai continuar tendo político que vai continuar fazendo a mesma coisa que o primeiro-ministro fez, mas enfim, aí já foge ao escopo de alcance do filme, né? Esse cinismo do resenhador, né? Então eu não posso também usar isso contra o filme. O filme, do jeito que ele está feito, ele é um produto derivado, claro, da minissérie clássica, básica, maravilhosa, perfeita, lá da HBO, que se chama Chernobyl, né? Mas a gente também não pode usar isso contra esse filme, por quê? Porque este é um outro desastre, esta é uma outra verba, né? Tal, sei lá, acho que um capítulo de Chernobyl, meio capítulo de Chernobyl, deve dar a verba desse filme todo, sabe assim? Mas assim, eu digo que Chernobyl, a minissérie da HBO, ela é basilar, porque você tem várias cenas, tanto da minissérie da Netflix quanto desse filme, que você vê que são irmãzinhas de Chernobyl, não só porque são acidentes que aconteceram em reatores nucleares, mas porque os diretores quiseram que assim fosse, né? Alguém chegando de helicóptero e vendo tudo, isso tem várias coisas. Mas assim, eu fiquei bastante entretido durante as 2 horas, e quem segue o meu canal com mais periodicidade sabe que eu vivo reclamando de filme longo demais, né? Não, achei esse aí bem... mostrou o que tinha que mostrar, ainda deu contornos humanos para aquelas pessoas. Poderia ter tirado alguma coisa? Poderia ter tirado, sim. Por exemplo, não precisava ter toda vez, porque você acaba não criando um perfil psicológico profundo das personagens, porque são muitas personagens, né? Então tinha hora que eu falava, para que precisa aparecer essa cena de background, essa cena de flashback aí, com esse menino brincando, ou o problema da filha, né? A gente sabe que essas pessoas têm famílias, e podia concentrar mais no filme, mas isso aí, gente, poderia ser. Eu acho que nesse filme, as 2 horas para mim foram muito bem utilizadas. Mas eu já assisti a minissérie da Netflix, Roberto. Então, se você tem a memória como a minha, que assiste as coisas dali a uma semana, você não lembra praticamente mais de nada,
né? Então esse filme aí, muitas das coisas vão ser meio novidades. Ou você vai, eu já vi isso, eu já vi. Mas aí você vai ver com atores diferentes, você vai ver mais condensado, né? É um filme, a minissérie lá tinha não sei quantos capítulos. Mas aquela coisa, eu vi em português, né? Eu não tenho tanta paciência mais, quase nenhuma paciência, e nem tanta visão mais para ficar lendo legenda. Mas tem toda aquela história dos japoneses de ficar pedindo desculpas e, né, a todo momento, e você percebe que eles estão gritando às vezes, né, pela expressão. Também tem toda uma coisa da riqueza cultural. Ou seja, acho que Fukushima, uma ameaça nuclear, é uma crônica bem feita e que merece ser assistida por pessoas que gostam de um bom drama, né, de um bom filme histórico, baseado em fatos, né? Não precisa ser baseado em fatos reais, porque se eles são fatos, eles já são reais. Eu gostaria tanto que os resenhas desses serviços de streamings, aprendessem essa lição, né? Não precisa colocar nos seus sinopses baseada em fatos reais. Se eles são fatos, é porque eles são reais. Se eles não fossem reais, não seriam fatos, seria ficção. Mas aí também é o professor de português e literatura, Roberto, falando. Tchau, gente!